Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E dando continuidade à nossa série de estudo do livro de Tiago, capítulo 4, hoje veremos o versículo 9, que tem como título o verdadeiro arrependimento. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. A palavra de Deus, ela tende a nos informar e também nos guiar diante daquilo que agrada a Deus. Então, um dos pontos importantes que nós estamos analisando no livro de Tiago são algumas lições preciosas que precisamos aprender e apreender para que possamos ter uma vida de comunhão com Deus, no crescimento do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós vamos examinar hoje, que é o versículo 9 do capítulo 4 de Tiago, ele fala justamente sobre o verdadeiro arrependimento. E ele diz nesse versículo: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago capítulo 4, versículo 9, ele apresenta uma mensagem forte sobre o verdadeiro arrependimento. Depois de chamar os leitores a se submeterem a Deus, a se aproximarem dele, a resistir ao inimigo, ao diabo, propriamente dito, agora ele confronta a superficialidade espiritual de alguns crentes da época. Então, o arrependimento bíblico não é simplesmente uma forma de não querer sofrer as consequências. Não é assim um pedido de desculpa, não é um sinto muito porque eu errei depois de cometer o pecado. O arrependimento bíblico é uma mudança profunda do coração, que reconhece a gravidade do pecado e produz quebrantamento que conduz a uma nova maneira de viver. Tiago nos alerta aqui neste versículo com palavras muito intensas. Ele usa a palavra como afligi-vos, lamentai e chorai. Ele não está ensinando aqui, é bom estar bem claro, que o cristão deve viver permanentemente triste, angustiado, sem esperança. Não, a questão aqui é compreender que o pecado não pode ser tratado com indiferença, que o pecado não pode ser tratado como uma coisa menorizada. Existe uma diferença entre sentir tristeza pelas consequências do pecado e sentir tristeza e compreender que essa tristeza é por ter ofendido a Deus. Há uma diferença muito grande. Então, Paulo chama isso de tristeza segundo Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus, ela conduz ao arrependimento, ela conduz a uma transformação de vida. A tristeza meramente humana, muitas vezes, ela concentra-se apenas nas consequências. O verdadeiro arrependimento começa quando percebemos: eu não apenas fiz algo errado, mas eu pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Esse é o quebrantamento genuíno. O quebrantamento é uma postura de humildade diante do Senhor. É uma forma de abandonar as desculpas
para justificar o pecado e reconhecer sinceramente a nossa responsabilidade. O coração quebrantado, ele não procura esconder suas falhas atrás dos erros dos outros. Ele não justifica a sua condição. Ele simplesmente faz o que Davi fez. Davi expressou essa atitude no Salmo 51, quando reconheceu que o seu pecado foi contra Deus, clamou pela misericórdia de Deus, e ele não tentou construir uma defesa em sua transgressão, ele confessou e buscou restauração. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, quebrantamento não significa desespero. Quebrantamento significa permitir que a luz de Deus revele aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. O arrependimento verdadeiro, ele envolve uma confissão de pecado, mas ele não termina nela. Veja, eu vou repetir. O arrependimento verdadeiro envolve confissão, mas ele não termina por aí. Ele não termina nela. Ele vai mais além. João afirma o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Confessar significa reconhecer o pecado diante de Deus, sem tentar diminuí-lo ou justificá-lo. Mas a confissão genuína, ela produz mudança. Ela produz uma transformação, porque quem se arrepende, ele deseja abandonar o caminho errado e seguir numa nova direção. Arrependimento significa mudança de mente, que produz mudança de caminho. Não significa que o cristão, logicamente, jamais deixará de pecar. No caso, ele vai deixar de pecar. Porque enquanto estivermos neste mundo, nós pecamos por pensamento, palavra, por obras e até por omissão. Tá certo? Então significa que ele não deseja fazer do pecado o seu estilo de vida. Isso é o que significa para o cristão o arrependimento. Quando cai, ele volta para Deus, ele confessa, ele busca a restauração, ele continua caminhando em santidade, porque ele quer caminhar em santidade, ele deseja isso. Então, à primeira vista, quando nós olhamos essa parte do texto do Tiago, Tiago parece apresentar apenas tristeza, pranto, lamentação e aflição. Porém, se nós analisarmos o texto, o objetivo do arrependimento não é deixar o ser humano preso na culpa, mas o arrependimento produz uma restauração. Veja, Jesus ensinou que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Isso está lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Portanto, a tristeza do arrependimento pode produzir uma alegria muito maior. A alegria do perdão, a alegria da reconciliação, a alegria da restauração da comunhão com Deus. O Evangelho, ele não termina na consciência do pecado. Ele termina na graça bendita de Deus. Na graça bendita de Deus. A cruz de Cristo demonstra que Deus não apenas revela a nossa culpa, mas ele oferece o caminho para o perdão. Em Cristo, o pecador arrependido, ele encontra misericórdia, paz, segurança, restauração e uma nova oportunidade
para viver para a glória de Deus. Então, Tiago 4:9, com essas palavras um tanto quanto duras, ele nos ensina que não existe verdadeira aproximação a Deus sem o arrependimento. Precisamos abandonar essa espiritualidade superficial e permitir que o Senhor examine profundamente nosso coração, que Ele transforme o nosso estilo de vida, porque o verdadeiro arrependimento envolve tristeza pelo pecado, quebrantamento diante de Deus, confissão sincera e mudança de vida. Não existe uma condição fora esses passos, mas existe uma maravilhosa esperança. Quem se arrepende não encontra um Deus irado. Quem se arrepende não encontra um Deus que deseja destruir, mas um Deus que é Pai e que oferece graça e restauração. A tristeza pode ser o início do caminho, mas a graça conduz à alegria indizível, uma alegria imensa, uma alegria que você não pode explicar, que é a alegria de ser perdoado, ser reconciliado, voltar a ter comunhão com Deus, porque os seus pecados foram confessados e automaticamente perdoados. Quem chora sinceramente diante de Deus pelo pecado, pode experimentar a alegria incomparável de ser perdoado, de ser restaurado, de ser transformado pela graça de Cristo. Essa é a mensagem de Tiago capítulo 4, versículo 9. E se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Precisamos da sua inscrição, do seu comentário, para que o YouTube divulgue mais ainda essa mensagem de esperança e paz para tantos quanto precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. Fica com Deus e nós nos veremos no nosso próximo vídeo.